Bom dia, bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre os materiais que nós usamos na escola. O que será que a gente usa aí durante esses anos escolares, né? Seja no jardim, primeiro ano, segundo. Como que a criança pode receber estes materiais? E isso é muito legal, porque tem um porquê também de cada coisa. A criança, como a gente comentou já, a criança de 7 anos, 6, 7 anos, está ali se apropriando aí do seu corpo físico, se movimentando. Então isso mostra que ela está se apropriando do espaço. Ela precisa exercitar-se para estar aí, caminhar, se equilibrar, pular. Então, isso também tem a ver com os materiais que oferecemos para as crianças. Eu gosto de fazer uma analogia no seguinte sentido. Imagina que a gente vai mergulhar, né, em águas profundas. Então, nós precisamos colocar roupas apropriadas. E precisamos, então, colocar roupas bem firmes, aqueles pés de pato, né? O galão de oxigênio, máscara, tudo. E precisamos nos acostumar com isso. Então se faz treinamentos, vão fazendo mergulhos e pouco a pouco a gente vai se acostumando com esse tipo de roupa, com esse tipo de instrumento, tudo isso que é necessário para se fazer um mergulho. E aí você vai criando mobilidade para estar lá no fundo do mar. Então, existe um treinamento, é necessário que a gente se acostume com essa roupa, essa roupagem. Um outro exemplo é quando vamos pular de paraquedas. Então, nós temos que utilizar todo um instrumental, e aprender a usar cada coisa para estar lá no céu, caindo de paraquedas e tudo dá certinho. Para isso também precisamos treinar, saber onde puxa cada coisa, onde vai, onde nós podemos manipular e podemos virar, podemos estar tranquilos lá e aproveitar essa viagem, né? Por isso que as crianças também precisam deste tempo para se acostumarem com o seu corpo físico, porque elas saem do útero, elas não respiravam com seus pulmões, utilizando todos esses instrumentos, elas não caminhavam, não sentiam, não tinham ali aquele sentimento da gravidade. Então é tudo muito novo para elas. E elas começam a se movimentar aleatoriamente quando são muito bebezinhas, e aí vão começando a entender aí como que se equilibra, como que se usa aí os braços, as pernas, né? Então é todo um treinamento que a criança vai recebendo, vai tendo essa oportunidade para poder se apropriar do corpo e usar este espaço que ela tem com sabedoria. E para isso só movimentando e brincando muito. É por isso também que nós prezamos muito pela infância, que ela possa vivenciar esta infância o máximo que ela puder. E para ela se apropriar deste corpo, ter aí condições de se equilibrar bem, ter bons movimentos, uma boa coordenação, é muito importante que elas brinquem. Então, a infância nós só temos uma vez, em um curto período de tempo, então ela precisa ser bem vivida, bem aproveitada. E por que eu estou falando isso se vou falar de materiais, né? É justamente por isso que a pedagogia Waldorf traz aí, observa esse momento da criança e oferece materiais para que ela possa continuamente se apropriar deste espaço, se apropriar destes corpos,
começar a treinar e ter destrezas nos braços, nos dedos, nas pernas, tudo através destas brincadeiras. Quando a criança entra aí no primeiro ano do ensino fundamental, nós oferecemos alguns materiais que as ajudem a continuar a movimentar isso, a apropriar-se desse espaço, né? Então a criança ela não é desastrada, ela não esbarra e derruba as coisas à toa, é porque ela está se acostumando ainda com este corpinho. Este é o ponto, né? Então, vou trazer aqui, por exemplo, o primeiro caderno que as crianças recebem quando estão no primeiro ano, né? Primeiro caderno, a gente estranha um pouco, né? Eu vou colocar um pouquinho assim. Por quê? Esse é um caderno quadrado. Vou colocar aqui em contraste com outro que eles recebem também. Este aqui é um caderno retangular. Então, eles vão ganhando estes materiais. Não tem uma capa com desenhos, não tem heróis, desenho animado, nada que remeta a imagens prontas para a criança. Porque justamente nós estamos trabalhando a imaginação da criança. Nós estamos trazendo aí também um espaço, então olha bem, um espaço onde ela pode criar, imaginar, trazer aquilo que ela tem dentro para o papel, né? Por que tão grande? Porque a criança ainda ela necessita de espaço para poder apropriar-se desse local. Então, o caderno, por exemplo, ele não tem linhas. Vou trazer um que não tem linhas. Então, aqui é um espaço sem linhas e a criança vai poder ali usar deste espaço e vai aprender a usar este espaço. Oi, Camila! Bem-vinda, bom dia! Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre os materiais que nós usamos na escola para as crianças de primeiro ano. E aí, dentro deste caderno, o que nós trazemos? Eu vou mostrar um pouquinho como foi o meu caderno, que já tem um tempo que ele está aí. Eu mostrei para as crianças o que eu fiz com este caderno. Eu aquarelei a capa e fiz um desenho de formas. Só que esse desenho de formas não é apropriado para elas em primeiro, segundo, terceiro ano. Essa forma aqui já é para quarto, quinto ano. Mas eu trouxe ela assim mesmo porque ela encanta. E as crianças ficaram muito encantadas e queriam fazer igual. Aí na contracapa, aqui na outra capa do fundo, eu trouxe uma sugestão de um desenho que elas poderiam fazer no caderno, porque às vezes as crianças não têm uma ideia. Então eu trago uma história e aí elas ainda ficam um pouco receosas do que colocar. Então eu falei, olha, eu trouxe uma história de uma forma, que a gente começa com a linha e a curva. E aí eu trouxe o caracol. Então eu fiz o caracol como sugestão de desenho dirigido. E utilizamos, então, todo o espaço. Não trabalhamos com linhas, enquanto o espaço não está preenchido com cor. E aí desenhamos sim, depois damos os detalhes do desenho. Neste desenho eu usei somente as cores primárias. Então eu vou dando aí a experiência para a criança de trabalhar com as cores primárias e com o giz de bloquinho, que é outro material muito gostoso de se trabalhar. Bom, eu vou colocar aqui o que nós usamos, que é o da Apscor, mas nós existem outras opções. E o giz de bloquinho é assim. Então, este aqui tem as cores primárias e o verde secundário. No primeiro ano, eu retirei o verde, aí vai depender de cada professor, e entreguei as cores primárias para as crianças. E fui conduzindo num desenho dirigido nesse primeiro caderno de formas,
com a forma do caracol, que é uma que traz aí a curva. Eu guardei o giz verde para o segundo ano, quando eu introduzi as novas cores secundárias para eles. No terceiro ano eu trouxe outras cores, o marrom, o violeta, que são as cores terciárias. Então nessa... E por que esse giz, né? Por que esse bloquinho? Por que não... Aqui vou trazer um outro. Por que não esse giz aqui, né? Para se pintar, para colorir. Porque a criança precisa aprender a trabalhar a superfície. Ela precisa apropriar do espaço. Quando se desenha, vou colocar aqui uma forma. Quando se desenha em linhas, isso são formas. O desenho fica vazio. Ele não está preenchido, ele não tem vida. Então, nós trazemos aí o máximo assim de inspiração para as crianças trazerem um desenho bem, com tudo bem sombreado, tudo bem colorido. Mas existe uma técnica também para o desenho. Então, quando nós vamos pegar aqui, por exemplo, o azul Prússia e o azul ultramar, as crianças já são introduzidas nas cores, e elas vão conhecendo o que elas estão utilizando. Então, a gente traz para elas a forma de pegar nesses giz de bloco, como que ela vai passar nessa superfície. Não precisa ser forte. Quando se quer cores mais fortes, nós fazemos mais vezes. E isso tudo nós trazemos através de histórias. Nós não orientamos as crianças de uma forma intelectual. Eu trago uma história, pode ser uma coisa bem simples, por exemplo, a borboleta que vai pintar o papel bate as suas asas suavemente. Quando ela quer concentrar uma cor, ela vai bater as asas mais vezes sobre aquele espaço, até chegar na concentração de cor que ela gostaria que estivesse ali. Podemos colocar também um jardim que pode ser pintado e as pétalas de flores. Isso tudo vai depender do professor que vai trazer como imagem, e a criança, toda vez que ela pegar esse bloquinho, ela vai lembrar dessa história. E ela vai ser orientada, de acordo com a história, a preencher todo esse desenho. E aí ela vai trabalhando também esse espaço que ela está trabalhando dentro dela, que é um espaço do físico atuando no mundo também. E as cores trabalhando a parte emocional, né? E o desenho trazendo aí a expressão artística. Então, quando trazemos este caderno quadrado, começamos a ajudar a criança, o próprio material ajuda a criança a trabalhar este espaço. Aí vem o giz bastão, também nas cores primárias. Estes são os meus, eles já estão, eu falo quando eles quebram, eu falo para as crianças que eles precisam de ir para o hospital, se tratar, colocar aí, se enfaixar, e aí a gente enfaixa o giz, eles adoram. Então eu tenho os giz, os meus já estão gastos, nas cores primárias, né? Aqui o azul eu uso muito. E com o giz grosso, as crianças não são introduzidas ao lápis, nem à caneta, porque se a gente for observar, existe uma diferença muito grande na forma de se pegar uma caneta e como elas poderiam pegar um giz. Para a criança de 6, 7 anos é muito confortável pegar um giz mais grosso para se escrever. Então, nós introduzimos às crianças esse giz mais grosso para a escrita e para as formas. No desenho dirigido, é possível fazer o traço com a ponta. Então, a gente está sempre usando o giz de bloco para o desenho, para as linhas, né, superfícies menores e superfícies maiores. E quando trazemos as formas,
Então aqui, por exemplo, né, a primeira forma do primeiro dia, a gente sempre traz algo novo para as crianças. Então logo no primeiro dia a gente já traz um conteúdo novo para alimentar essa criança que já está com a sua energia vital pronta para receber o conhecimento. Aqui está um pouquinho claro, talvez não consigam ver, é a linha reta e curva. Por que está clarinho? A gente orienta a criança a usar o giz amarelo-limão para ela fazer na primeira vez no caderno. Isso, o caderno é a última coisa. Então, antes tem outros movimentos. Mas no caderno ela vai trazer o giz amarelo e vai fazer esse movimento até ela perceber que realmente ficou bom, porque no amarelo-limão não se vê muito. E aí ela pode errar à vontade. E ela vai fazer a reta. Quando ela sentir que está bem, ela pode usar a cor que ela sentiu, ou a cor que a professora colocar e sugerir. E aí ela sim vai passar por cima desse amarelo-limão, trabalhando aí também a coordenação e essa apropriação do espaço. Por que o caderno é a última coisa que nós usamos? Porque a gente sempre traz para as crianças uma forma de bem diversa de aprendizado. Então a gente considera a criança, o ser humano, esse ser trimembrado, que trabalha aí, onde nós podemos trabalhar como educadores e pais, o pensar, o sentir e o querer. Então, uma aula, ela contempla estes três aspectos, o pensar, sentir e querer. Ah, mas por que isso, né? Se formos observar as escolas tradicionais, se usa muito e se trabalha muito o pensar. E as crianças não têm muitas oportunidades de trabalhar o sentir e não têm muitas oportunidades de trabalhar o querer, a vontade. E nós não somos só pensar. Então, dentro dessa pedagogia, se observa o ser como um ser integral, completo. E a educação, ela precisa chegar de uma forma integral. Então, o conhecimento, ele precisa chegar em todos os nossos níveis. E uma criança, às vezes, ela aprende muito mais no sentimento do que no pensamento. Principalmente as pequenas, as crianças de 6, 7 anos, elas não trabalham muito o intelecto, nós não trabalhamos desta forma. Então, nós trabalhamos muito o movimento e com as formas nós trabalhamos assim. Então, a criança vai caminhar, vai correr, vai desenhar a forma no ar, vai desenhar a forma na parede, vai usar outras superfícies para desenhar essas formas. Por exemplo, superfícies ásperas, a gente pode usar bacias de água e ela vai desenhar isso na água, vai desenhar isso num tecido suave e ela vai sentindo a forma e percebendo o gesto que se cria, que se gera aquela forma. Isso é importante, isso é que é o que mais vale para a criança, é o que mais ela vai guardar dentro de si, é aquela vivência que ela teve ao realizar uma atividade. Então aqui, por exemplo, depois que as crianças desenharam bastante, andaram, percorreram, fizeram circuitos, elas vão se apropriar aí do caderno. Então antes do caderno, trazemos uma folha A3, trazemos folhas craft, e elas vão se apropriando deste espaço cada vez mais. Das crianças pequenas é sempre do maior e vai caminhando para o menor. Por isso os cadernos são grandes. E outro detalhe dos cadernos é que não tem pauta. Os cadernos, eles não têm pauta porque a criança precisa trabalhar esse espaço. E se o adulto traz a pauta para ela, ela não tem essa criatividade, não vai ter essa oportunidade de se trabalhar dentro de si este espaço. Então, os cadernos também não têm falta. Oi, Aurora, bom dia! Estou falando sobre os materiais do primeiro ano. Aqui no caderno retangular, passamos aí para o outro caderno, quando as crianças começam
a trabalhar letras. É bonito o caderno porque tem uma folha de seda. Cada professor traz uma imagem para essa folha de seda, né? Então, por exemplo, dentro do caderno, quando a criança recebe esse material, muitas vezes ela recebe com um verso, uma música, algo bem devocional, de muito respeito. Então a criança vai receber aquele material com muito amor e percebe que o professor traz ali para ela algo muito precioso, porque é o trabalho dela. Então, essa postura do professor, do educador, do pai, da mãe que está ali com a criança é de uma reverência para o material, não pelo material em si, mas para o trabalho que vai ser colocado ali. Então, é uma reverência pelo fruto do que a criança vai trazendo ali como aprendizado. E aí, a criança recebe com muita reverência e podemos ter poemas para abrir este caderno com reverência. E a criança vai se apropriando e vai se introjetando estes poemas e vai percebendo o quanto é especial. Então, na hora de passar as folhas, a suavidade, né, o cuidado que temos que ter. E aí podemos trazer a imagem também, dentro do primeiro ano, deste espaço como sendo um castelo, por exemplo. Cada professor vai trazer de uma forma. E essa folha de seda é a folha que protege, né? Essa proteção, a proteção do castelo. Então é uma folha suave, delicada, mas ao mesmo tempo é a que cuida, é a que protege todo o trabalho que foi feito aqui. E aí essa criança vai começar a tratar este espaço, usar aí o giz de bloco para fazer essa margem. Nós trazemos aí, podemos colocar aí como os muros do castelo. Então é um caderno que pode ser muito bem feito. E as crianças vão tendo uma referência de criar um caderno. Este é um caderno que eu posso trazer aqui, por exemplo. Os muros do castelo a gente pode fazer. A gente ajuda a criança a pegar nesse giz e fazer este muro. E depois guiar. Aqui já é um texto para segundo ano. Então as crianças vão escrever bem grande na folha. Então ela vai se apropriar aí bem desse espaço. E aí ela coloca todo o seu aprendizado nela, como movimento, como sentimento, através de música e poesia. E depois, ao final, ela vai trazer todo este conhecimento, sim, para estes cadernos. E eles podem ser todos desenhados na sua capa. O professor aí deixa livre para a criança também trabalhar. Bom, nos aniversários, que é muito gostoso, no jardim, por exemplo, eu cheguei a dar passarinhos. Então, este aqui foi um passarinho feito num tear de prego. E muito simples, e ao mesmo tempo é muito, muito bonito. É um trabalho que as crianças gostam muito. Então, no jardim, elas receberam este presentinho. Tem professores e professoras que no primeiro ano dão coroas, ainda assim dão coroas, ou no jardim mesmo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma coroa. Ela é dupla face, então eu fiz uma coroa dupla. Então, a criança pode escolher o que ela vai querer usar hoje, né? Então, essa é muito própria para um aniversário. Então, nos aniversários a gente trazia muito essa estrela que ilumina, que guia. E as crianças, quando vão brincar, elas podem aproveitar aí as várias faces da coroa. No primeiro ano eu já dei livros de charadinha, e elas gostaram muito, todas com as letras maiúsculas, e elas tentavam ler. No segundo ano foram vídeos das próprias crianças saudando umas às outras.
E aqui eu vou trazer um presente que o meu filho recebeu da professora dele. Esse aqui já é para terceiro ano, quando as crianças começam a receber outros lápis. Na verdade, esse ele usou para o segundo. Olha a diferença. No segundo ano, as crianças passaram a usar um lápis triangular, mais grosso, mas que ajuda também a escrever as letras minúsculas. A escrita com um giz vai chegando num ponto que as crianças cansam, porque no começo elas precisam se apropriar deste espaço, e depois que elas apropriam, elas querem um desafio maior. E aí entra os lápis triangulares, onde elas vão poder trabalhar de uma outra forma este espaço, onde as letras vão ficarem menores e elas vão poder colocar mais palavrinhas lá dentro. E aí a professora fez esse porta-lápis para o meu filho de aniversário. Então, cada professor sente o que pode dar como presente. Livros eu adoro, e as crianças também. E essa forma também muito, muito linda de colocar aí os materiais, né? De uma forma que eles possam também conseguir cuidar bem e ver que isso traz aí uma reverência por todo este material, né? Então é importante a gente trazer aí essa beleza e esse cuidado por todo este material, que na verdade vai ser o fruto do trabalho da criança. Aqui no segundo ano, nós trazemos aí, muitos professores podem trazer ou não um caderno quadrado, mas um caderno quadrado menor. Ou seja, a criança está se apropriando aí deste espaço e está cada vez tendo a oportunidade de desafios de espaço para um espaço menor. E aí o professor pode trabalhar com formas menores aqui, utilizando aí ou o giz bastão ou o lápis triangular. Aqui um outro caderno bem legal, vamos ver, que as crianças usam aí no segundo ano. Aí sim nós trazemos a pauta, mas uma pauta bem diferente, que é o caderno quadriculado, e esse é um caderno para matemática. Então é bem interessante, as crianças vão começar a trabalhar aí as tabuadas, e elas começam a trabalhar os múltiplos, e os quadriculados ajudam muito a gente dispor aí os números no papel, né? Então a matemática vai aí trazendo muita coisa bonita, porque a gente trabalha a beleza, né, dos cadernos também. E ajuda a criança também a trazer essa beleza para o seu trabalho. Então a matemática é toda cheia de arte, além, né, do português. E a gente imagina que não é possível, mas sim. Então aqui eu trouxe alguns materiais. Vou trazer um vídeo depois da mesinha de época do verão, que já está acabando, e é por isso que eu aproveitei para fazer. E depois nós vamos fazer a mesinha de época para a próxima época que nós estamos entrando, e vou trazer estes 2 vídeos para vocês. Então é isso, espero que tenham aí gostado, aprendido um pouquinho do porquê que a gente usa esses cadernos, porquê o giz, né, e como que a criança vai caminhando aí para estes outros materiais que vão chegando nos outros anos sequentes. Então eu agradeço, aproveitem e aguardem os próximos vídeos. Até lá!